Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez, nossas aulas de Geopolítica e Atualidades, aulas 19 e 20, cujo assunto é um assunto muito pertinente, muito atual e muito interessante. As armas nucleares como estratégia geopolítica. Começo com uma charge, comparando dois momentos diferentes. À esquerda, a Guerra Fria, né? Cold War. E aparece uma expressão, né, em inglês, mad. A palavra mad significa, na verdade, algo como loucura, né? Mas esse mad à esquerda seria a abreviação de Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, algo nesse sentido. Porque durante a Guerra Fria, o equilíbrio do medo, ou o equilíbrio do terror, consistia no grande investimento em armas nucleares, tanto por parte dos estadunidenses quanto dos soviéticos, representados aí pelos dois lançadores de mísseis, né? Percebam aí a esquerda USA e a direita, em inglês, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E essa ideia do destruição mútua assegurada era que a posse dessas armas nucleares, a exposição dessas armas, intimidava o seu adversário, né? Então, ao longo da Guerra Fria, o investimento em armas nucleares foi algo assim bastante intenso por parte dessas duas superpotências, né? E sempre lembrando que a arma nuclear é um instrumento de defesa, né? Especialmente porque uma nação, um país detendo um recurso tão importante, isso teoricamente assegura que você não vai sofrer uma invasão, você não vai sofrer um ataque, ou caso seja atacado, você tem um poder enorme, né, de destruição ou de contra-ataque. Então, isso foi um dos grandes pontos quando falamos em Guerra Fria, no investimento ligado à corrida armamentista e às armas nucleares. As potências, elas tinham, no início, né, uma concorrência, e já ao final da Guerra Fria, vou discutir isso mais adiante, soviéticos e estadunidenses começaram a realizar acordos de desarmamento nuclear. Até porque o investimento é muito alto, os riscos são muito grandes, e chegou a um ponto onde era logicamente desnecessário aquele investimento em armas nucleares. E a direita, né, escrevendo now, né, agora, just plain mad, algo como simplesmente louco, apenas sendo louco. Aí mostra o ex-presidente estadunidense Trump, o líder coreano Kim Jong-un, eles ali, não se sabe se estão falando, estão arrotando, estão cuspindo, o que eles estão fazendo ali. Está sendo uma fumaça que está formando um cogumelo atômico. Então é uma grande diferença, porque durante a Guerra Fria você tinha um sentido ideológico, não estou concordando com eles, estou dizendo que havia um sentido ideológico e de rivalidade entre superpotências quando pensamos, né, nos investimentos nucleares daquele momento histórico. Hoje em dia o mundo é tão diferente, né? E a Coreia do Norte, quando tem um discurso bélico, é muito mais para chamar a atenção, né? Para se colocar na mesa de debates, né? Uma tentativa de se colocar em pé de igualdade com as grandes potências, ser respeitado por possuir armas nucleares. Coisa que não foi comprovada, tá, gente? Vamos discutir isso depois. E o Trump, com as suas bravatas, né? Por vezes comparando o arsenal bélico de ambos os países, dizendo que o dos Estados Unidos, de fato, é muito maior. Mas chegaram até um ponto de um suposto acordo de desarmamento da Coreia do Norte, né, onde Kim Jong-un e Trump se encontraram. Um acordo que acabou não tendo um desenvolvimento, né? O Trump até tentou usar isso como uma propaganda da sua gestão, né, do seu governo, que foi ele o primeiro a conseguir, o primeiro líder ocidental a se aproximar da Coreia do Norte, mas essa aproximação acabou sendo muito frágil, porque não resultou de fato num plano de metas, vamos dizer assim, sobre o desarmamento da Coreia do Norte. Então acho que a charge compara dois momentos históricos muito distintos,
o da Guerra Fria e o momento atual, e ele, evidentemente, o momento atual ele destacou dois países, não destacou todo o debate, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Antes de falar da questão nuclear ligada às armas, eu preciso falar um pouco de energia. Eu não quero aqui sobrepor o conteúdo de geografia, que estuda a energia. Então, farei só um parênteses breve daquilo que eu preciso apontar para depois chegar na questão das armas. Eu coloquei um esquema, né, comparando a geração de energia. 1 quilo de urânio natural, né, que vai virar um combustível, né, depois de ser processado, que equivale à energia gerada por 10 toneladas de petróleo, que equivale a 20 toneladas de carvão. Então, evidente já um aspecto da energia nuclear que chama a atenção. É uma grande geração de energia. É uma grande geração de energia. Já no mapa, abaixo, eu destaquei a localização das centrais nucleares no mundo. E é notável quando você percebe que a grande maioria está no hemisfério norte e em países desenvolvidos. É claro que há exceções. Olhando esse mapa, você vai encontrar o Brasil, né, propriamente aqui, as duas usinas, Angra 1, inaugurada em 1985, e a Angra 2 em 2001. Angra 3 ainda um projeto, né, em construção, mas está concluído. A Argentina também tem centrais nucleares, África do Sul, né? Ainda pensando no mundo emergente, Índia, Paquistão, o Irã, o México, enfim, há exceções, mas a grande maioria das usinas localizadas em países desenvolvidos, países historicamente com tecnologia desenvolvida, né, em diferentes segmentos. Cabe lembrar que a energia nuclear, para fins pacíficos, a energia, ela se desenvolve especialmente a partir dos anos 70, né, até como resposta à crise do petróleo de 1973. E realmente chama atenção esse aspecto da quantidade, né, da geração de energia em grande escala, né? Algo importante para pensarmos na bomba atômica, né, nas ogivas nucleares. Ao mesmo tempo, a energia nuclear ela não polui a atmosfera, pensando na geração de energia, né? E ela é muito flexível. Em que sentido ela é flexível? Pense numa hidrelétrica. Você precisa localizar uma hidrelétrica junto a um rio de grande volume de água, né? Isso limita a instalação de uma hidrelétrica. As usinas nucleares elas são mais flexíveis quanto à instalação. Evidente também que você não vai criar uma usina nuclear numa área que apresenta riscos tectônicos ou de inundações ou junto a um centro urbano de difícil evacuação em caso de acidente. Mas ela é mais flexível, ela depende menos de um potencial natural. O país pode não ter urânio, pode nem sequer ter tecnologia para produzir seu combustível, mas ele pode importar ambos, né, e criar sua usina nuclear. É isso que eu quero dizer no aspecto de flexibilidade. Mas os riscos são enormes, especialmente o lixo radioativo, que é muito caro, é muito complicado o seu armazenamento, e a própria manutenção da usina também tem um custo mais elevado, né? E os acidentes, que não foram tantos assim, não dá para pontuar que na história das usinas nucleares ocorreram acidentes constantemente, mas as chances existem, e quando ocorrem, as consequências são muito graves, né? Basta recordar o acidente mais conhecido, que foi Chernobyl, antiga União Soviética, em 1986, hoje o país chamado Ucrânia, né? Mas eu vou guardar esse debate sobre energia nuclear para as aulas de geografia. Só uma introdução. Acho importante pontuar a energia nuclear enquanto um potencial energético. Agora, sobre as armas nucleares, a gente tem que pensar no final da Segunda Guerra Mundial, porque Hiroshima e Nagasaki representam, né, o primeiro e único episódio onde um país atacou outro com bombas atômicas. Você pode chamar de bomba atômica, esse sentido mais tradicional, mas hoje em dia nós falamos em ogivas nucleares, né, porque
por mais que um avião possa carregar uma bomba e soltá-la, como era nas guerras mais antigas, é mais plausível imaginar um míssil de longo alcance e esse míssil ser carregado com ogivas nucleares. Inclusive há mísseis inteligentes. Você pode lançar um único míssil com várias ogivas, há uma separação, né, estágios desse míssil, ele pode, de repente, desmembrar ogivas em diferentes lugares. Mas, ok, não há problema falar em bomba atômica. Mas no caso, Hiroshima e Nagasaki foi exceção. Né? Desde então não tivemos um país atacando o outro com armas nucleares. E no caso, a própria criação da ONU é um assunto que eu debati com vocês já em aulas anteriores, na própria aula inaugural sobre o que é geopolítica eu discuti um pouco, na aula sobre ONU discuti também. A criação da ONU tem a ver com os vencedores da Segunda Guerra, né? E esses vencedores da Segunda Guerra foram os primeiros a, de fato, constituir um arsenal nuclear. Então, Estados Unidos, a União Soviética, hoje Rússia, Reino Unido, França e China. E vejam, né, que, olhando aqui a sequência da minha aula, né, no ano de 1970, passou a valer um acordo que foi assinado em 1968, 2 anos depois ele começou mesmo a entrar em vigor, que foi o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado, ele foi muito objetivo. Ele limitou a posse de armas nucleares a quem já as detinha até a data quando o acordo entrou em vigor, ou seja, as 5 grandes potências que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU Permanente. Né? Alguns países não aceitaram o acordo, porque evidentemente era um acordo de limitação. Quer dizer, você, basicamente com o TNP, a ideia é você prevenir a disseminação das armas nucleares. É assim que você pode explicar, prevenir a disseminação, mas não o desarmamento. Até porque as potências continuariam com as suas armas nucleares e com grande autonomia frente à ONU e frente às agências reguladoras. O próprio Brasil não assinou a TNP imediatamente. O Brasil só foi assinar a TNP, ou melhor, o TNP, no ano de 1997, demorou bastante. Aliás, o Brasil, explicando melhor, né? Assinar significa você fazer parte ali, entender as negociações. Ratificar significa você, de fato, protocolar o acordo, seguir o acordo. Então, o Brasil somente ratificou com o governo Fernando Henrique Cardoso em 1997. O Brasil ele tinha reticências em relação ao TNP, porque o governo do Brasil, a diplomacia do Brasil, historicamente, entendia que o tratamento era desigual entre países. Né? Como é que você preserva uma quantidade de países com essas armas nucleares e alguns outros países não vão ter o mesmo olhar sobre esses países. Mas naquele momento, ainda no governo FHC, o Brasil ele detinha pretensões em relação ao Conselho de Segurança da ONU, o que eu expliquei lá na aula sobre ONU. Aquela ideia de você estender o Conselho de Segurança para 10 países, ainda não tem critérios, não há datas, né? Mas o Brasil, em diferentes governos, a partir do Fernando Henrique Cardoso, especialmente os governos, os 2 mandatos do governo Lula, avançaram nesse sentido, tinham essa pretensão dentro do Conselho de Segurança da ONU. E, então, ratificar o TNP, né, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, tem muito a ver com essas pretensões, certo? Muito bem. Um outro acordo chamado Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, esse foi assinado em 1996, mas ainda não entrou em vigor, porque uma grande quantidade de países importantes não ratificaram esse acordo. Estados Unidos, China, por exemplo, né? E então testar arma nuclear já é uma intimidação. Até porque o debate hoje é diferente
da época da Guerra Fria. Se fala, por exemplo, em meio ambiente, né? Não que não houvessem debates sobre o meio ambiente, mas eram muito mais tímidos durante a Guerra Fria. Então, quando você cria um teste nuclear, você tem um efeito muito nocivo ao meio ambiente, seja ele aquático, terrestre, atmosfera, né? Mas esse acordo ele ainda não está em vigor. Ele não foi posto em prática. E um terceiro acordo, tratado sobre a proibição de armas nucleares, ele foi assinado em 2017 e começou a valer no início de 2021. Esse acordo ele vai além, né? Ele fala exatamente em banir, em eliminar, deixar de usar armas nucleares. O acordo entrou em vigor, mas cabe ressaltar que, basicamente, sem as grandes potências nucleares ratificando o acordo, ele também não consegue ter uma grande importância. Quer dizer, vejam a diferença do TNP para esse. O TNP, ele previnha a disseminação, como eu falei, e não o desarmamento. Já o Tratado sobre a Proibição, ele foca no desarmamento, né? E vai além. Ele proíbe produzir, armazenar e vender, além de usar as armas, né? Então, é um acordo bastante abrangente. E a gente parar para pensar, eu coloquei um mapa aí, tá em inglês, mas eu creio que é um inglês aí tranquilo para entender, uma estimativa das ogivas, né, warhead, ogivas nucleares no mundo. Se você fizer uma conta rápida, você vai perceber que 90% dessas ogivas estão em 2 países apenas, Estados Unidos e Rússia. Então, sem participação desses países, o acordo praticamente não tem validade. Isso aqui é uma opinião mais crítica. Não estou aqui desmerecendo o acordo, mas sem a participação desses países, dificulta a validade desse acordo. Mesmo a Alemanha. A Alemanha, ela não possui armas nucleares, ela não tem autorização para sua produção, né? Mas a Alemanha, ela, como faz parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, bloco militar criado e liderado pelos Estados Unidos, a Alemanha hospeda ogivas nucleares dos Estados Unidos no seu território. Não pertencem à Alemanha, pertencem aos Estados Unidos. Estão posicionadas no território alemão. E a Alemanha não assinou o documento, né? Então, é um comentário crítico, não desmerecendo, não tirando a importância desse acordo, mas sim olhando, né, de maneira crítica o acordo. E percebam, enriquecimento de urânio, que é o meu quarto item, né, tem a ver com 2 coisas: com a produção de energia, simplesmente, e com a criação de armas nucleares. E percebam que poucos países do mundo têm autorização para produzir o combustível nuclear, para enriquecer o urânio. E isso é autorizado pela ONU e é fiscalizado por uma agência que tem vínculo com a ONU, mas é uma agência externa à ONU, que se chama Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Então, perceba que a lista ela é pequena de países autorizados. O P5, ou seja, aqueles países, as potências ligadas ao Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, a Alemanha, a Holanda, o Japão, o Brasil e o Irã. É importante destacar o Brasil. O Brasil ele não pode fabricar armas nucleares, ele assinou o Tratado de Não Proliferação. Mas o Brasil é um dos poucos países autorizados a produzir o combustível nuclear. O enriquecimento até 5%. É o que o Brasil tem autorização para fazer. 20% a radioterapia, aparelhos, né, de radioterapia, e 90% de enriquecimento já é para fabricar uma bomba. Então o Brasil é autorizado a produzir 5%, aliás, a enriquecer até 5% do urânio, com tecnologia 100%
nacional. O Brasil, em 2004, apresentou uma centrífuga nuclear capaz de fazer esse enriquecimento. Isso coloca o Brasil numa posição muito privilegiada. Então, de novo, invadindo só um pouquinho o terreno das aulas de geografia. Eu, particularmente, não vejo a necessidade do Brasil expandir o uso de usinas nucleares no seu território, porque temos outros potenciais para a geração de energia. Eólico, solar, hidráulico, biomassa. Né? O Brasil tem muitos potenciais. Mas ao dominar a tecnologia, eu digo que sim, o Brasil ele tem ele pode manter essa autonomia porque envolve tecnologia, qualificação de mão de obra. O Brasil pode exportar combustível. Então, o Brasil domina toda a cadeia produtiva para a geração da energia para fins pacíficos. Isso é importante. Eu acho que quando você tiver que apontar uma posição, um posicionamento, isso é importante destacar. É diferente de falar de armas nucleares, tá? E é diferente de defender que o Brasil expanda energia nuclear, né, usinas no seu território. Então, só um cuidado. O Irã, ele é um caso emblemático. O Irã é autorizado, é duramente fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atômica, mas desde que o ex-presidente estadunidense Donald Trump rompeu com um acordo nuclear com o Irã, um acordo criado em 2015, ainda por Barack Obama, e o P5 com a Alemanha foram os que organizaram esse acordo, que permitiram o Irã ter usinas nucleares, mas com grande fiscalização. Não quero também aqui invadir as aulas de geografia geral, mas Oriente Médio é um tema bastante complexo, mas cabe destacar que o Irã, por muito tempo, sofreu sanções econômicas da ONU para tentar bloquear o seu programa nuclear. Esse acordo nuclear que eu citei aqui, que o Obama, ex-presidente americano Barack Obama, foi o idealizador, onde o P5 e a Alemanha conduziram o acordo, eliminou as sanções econômicas em 2015 e permitiu que o Irã tivesse a produção nuclear para fins pacíficos, duramente fiscalizada. O governo Trump tirou os americanos do acordo, os Estados Unidos, eles, né, não a ONU, os Estados Unidos iniciaram sanções econômicas contra o Irã, e o Irã, como resposta, começou também a boicotar, em parte, o acordo. Né? Há muitas informações que o Irã já começou a enriquecer o urânio até 20%, a revelia do que o acordo propôs. Né? Então, é um tema muito sensível falar do Irã. É um tema muito sensível. Mas, ainda assim, fora esses países que são autorizados, outros 3 países têm capacidade para enriquecimento do urânio. Israel, Paquistão e Índia. A Coreia do Norte, eu insisto em falar agora da Coreia do Norte como uma incógnita, e vocês vão entender agora o porquê. Israel foi o 6º país do mundo a conseguir fabricar uma bomba atômica. Israel, nesse mapa, há uma estimativa de 90 ogivas nucleares. Esse número é uma estimativa realmente baseada em estudos, em pesquisas. Israel não admite se é menos, se é mais, quanto é. Israel não usa energia nuclear. O governo de Israel acabou por tendo, né, uma postura um pouco diferente nos últimos anos em não criar, né, usinas nucleares, mas detém a tecnologia. Então, para não ficar confuso aqui, lembrando, enriquecer urânio é uma coisa, fabricar armas nucleares é outra. Então, Israel não é autorizado a enriquecer urânio, Israel não tem pretensões em ampliar ou criar um programa nuclear de geração de energia, mas Israel, sim, tem armas nucleares. E, no caso, Israel tem uma política chamada opacidade nuclear. O que é uma coisa opaca? Você não consegue enxergar direito o que tem dentro. Então, Israel não admite quantas armas tem, se tem ou não tem. Por qual razão? Se Israel admitir que possui investimentos em armas nucleares e atesta quantas ogivas possui, isso pode provocar uma corrida armamentista no Oriente Médio. Né? Países vizinhos que são inimigos declarados de Israel, como o próprio Irã, podem buscar ampliar não só
a criação de armas nucleares, mas uma corrida armamentista de maneira geral. Agora, se Israel diz eu não tenho armas nucleares, eu não possuo essas armas, isso pode mostrar que Israel é um país frágil. Entenderam? É como um blefe. Você está blefando. Eu não sei exatamente o que você tem. Essa é a opacidade nuclear de Israel. E, historicamente, Israel diz o seguinte: só vamos dizer o que fazemos, o que temos, caso seja assinado um acordo de paz geral no Oriente Médio. Eu fui um pouco irônico, porque eu gostaria muito que esse acordo existisse, mas é muito difícil, né? São tantos conflitos, tantas zonas de conflito no Oriente Médio, tantos focos de tensão, é difícil imaginar um acordo de paz geral no Oriente Médio, infelizmente. Por que Israel não é punido? Bom, Israel é um país aliado aos Estados Unidos. Então, Israel não testa armas nucleares, ainda que possua uma pequena quantidade de armas nucleares. Então, o órgão que poderia punir Israel é o Conselho de Segurança, tendo os Estados Unidos como seu grande aliado, isso não vai acontecer. Paquistão e Índia aparecem aí, respectivamente, com 160 e 150 ogivas, uma estimativa também, sendo que eles não são autorizados a enriquecer, possuem usinas nucleares, né, para fins pacíficos, ambos possuem. E em 1998, esses países testaram suas armas nucleares. E imediatamente sofreram punições da ONU, imediatamente sofreram essas punições, mas pouco tempo depois dos seus testes, nos Estados Unidos, aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Tanto o Paquistão quanto a Índia são aliados dos Estados Unidos. Então, as sanções contra Paquistão e Índia acabaram não sendo ampliadas, uma vez que esses dois países contribuíram para a guerra contra o terror, a guerra contra o terrorismo implantada pelo governo dos Estados Unidos na época, George W. Bush. Mas com algumas condições, que os dois países não realizassem mais testes. Então, por essa razão, que ambos não sofrem atualmente sanções econômicas da ONU, mesmo tendo feito esses testes em 1998. Esse papel, essa ação dentro dessa guerra contra o terrorismo, até vamos destacar aqui que Osama Bin Laden foi encontrado no Paquistão, né? O líder da rede terrorista Al-Qaeda. E então esses dois também não tiveram uma grande punição. Agora a Coreia, vejam que ela aparece aí nessa estimativa com entre 30 e 40 ogivas. Eu discordo um pouco dessa quantidade, eu acho que ela está superestimada, né? Por um motivo simples. Quem tem uma arma nuclear coloca na mesa, mostra. Como eu comentei no início, é um instrumento de intimidação. Se você possui uma arma tão poderosa e que vai te colocar num outro nível de negociações, você vai mostrar, você vai, de alguma maneira, se colocar como uma potência nuclear. E não é interessante, não é um bom negócio para os vizinhos ali, a China, que é aliado da Coreia do Norte em certo ponto, ou mesmo para a Rússia, que a Coreia tem armas nucleares, né? A China é aliada da Coreia do Norte, mas não deseja que ela se torne uma potência nuclear. Eu sei que potência é um termo forte, mas um país detentor de armas nucleares. E nos últimos anos ocorreram muitos testes mal sucedidos na Coreia do Norte. E o Japão, que é um país que seria um dos alvos da Coreia do Norte, ele é muito criterioso em investigar esses testes, medir radiação na atmosfera, na água, e aparentemente a Coreia não conseguiu. Tanto é que o Kim Jong-un, inclusive, aceitou conversar com o Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, para negociar uma desnuclearização da Coreia do Norte. Então, no lugar de vocês, criar um texto, elaborar um texto, cite a Coreia do Norte como um país que tem pretensões em criar uma bomba atômica. Agora, dizer que ele é detentor já é mais especulação do que realidade. E esses países aí finais, né, Israel, Paquistão, Índia e a Coreia do Norte, não assinaram o TNP. Não assinaram o TNP. Né? Até hoje não são signatários. Exatamente para buscar sua autonomia. A Coreia do Norte, nos anos 90, acabou ingressando no TNP, mas nos anos 2000 saiu. Então, essa indecisão norte-coreana. E no caso,
né, para a gente concluir, a atualidade das armas nucleares. Eu penso que a Guerra Fria, como destaquei no início, ela teve um papel muito importante na disseminação das armas nucleares. Hoje, há outras nuances para a gente pensar. Imagine um grupo terrorista com armas nucleares, ou uma bomba suja. O que é uma bomba suja? Você reúne ali elementos radioativos e coloca numa bomba convencional. Isso não vai provocar uma destruição em termos de energia maior, mas vai espalhar radiação no solo, na água, alimentos, contamina pessoas. Então, eu creio que há outros desafios hoje em dia, né? Nos anos 90, já ao final da Guerra Fria, o então presidente soviético, Mikhail Gorbachev, e o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assinaram um acordo conhecido como Tratado de Redução de Armas Estratégicas. A sigla é bem fácil para você lembrar, START. Né? Foi o START em 1991 e o START 2, em 1993. E nos últimos anos havia uma suposta corrida nuclear entre russos e estadunidenses. Mais uma vez, governo Vladimir Putin na Rússia, governo Trump nos Estados Unidos. Havia uma lacuna sobre um novo acordo para atualizar o START 2, que acabou sendo assinado apenas em 2021 com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Esse acordo é denominado New START. Né? Só que a validade desse acordo é curta, é de 5 anos, né? Assinado em fevereiro de 2021. E esse acordo, o New START, ele coloca um limite de quantidade de ogivas. 1.550 ogivas nucleares para cada país. Né? E também limita os lançadores de mísseis com ogivas nucleares e bombardeiros para 800. Mas é lógico, essa quantidade que nós estamos colocando aqui de ogivas, ela pode destruir o planeta todo mais de uma vez. É uma redução, mas não é uma eliminação. Então, esse acordo New START, ele não está contemplando o tratado de não proibição. Né? É um acordo entre as superpotências. É um avanço? Sim, é um avanço. Evidentemente é um avanço. Mas é notável também que tanto os soviéticos não, né? Os russos atualmente, quanto os Estados Unidos, pretendem criar armas nucleares menores. Então, isso para mim é um mau sinal. Você está diminuindo as ogivas, isso é importante, mas há uma iniciativa de criar ogivas de menor escala de destruição. Então, na imprensa especializada nesse segmento, você pode encontrar termos para chamar a tua atenção. Nova Guerra Fria, nova corrida armamentista. Eu creio que a posse de armas nucleares para os desafios atuais do mundo, ela acaba sendo contraproducente. Eu citei aqui o terrorismo como uma ameaça em que as armas nucleares têm pouco efeito. Tentar diminuí-las para fazer um ataque nuclear cirúrgico é um pensamento bastante antiquado. Né? Guerras cibernéticas hoje têm um efeito muito mais intenso e muito mais, talvez, interessante para os países do que o investimento nuclear. Isso eu quero debater também nos exercícios, vou guardar um pouco para os exercícios. Mas é muito importante que vocês tenham esses acordos. Né? Eu sei que os vestibulares, por vezes, pedem algo mais reflexivo, comparações, mas estabelecer as diferenças entre os acordos, pensar nesse acordo bilateral entre estadunidenses e russos, né, esse New START, é importante, né, para que você não perca pontos em questões até mais simples, mas que exigem muito mais a memorização. Então vocês precisam ter cuidado nos dois lados. As questões mais reflexivas, que exigem ali uma comparação, contextualização histórica e tal. E essas questões que, de fato, são mais objetivas, mas que para respondê-las você tem que ter essa noção. Quem pode produzir energia nuclear? Quem é autorizado?
quem possui armas, mas não tem essa autorização, quem não assinou o TNP e tem as armas. Então, esse conteúdo cai bastante. Eu não acho difícil, mas é aquilo, você tem que ter realmente essa abordagem bem estudada, para não se confundir, né? Ainda mais quando acrescenta mapas, é importante estudar esses países, como esse mapa que está aí, né? No slide. Mas, enfim, nas questões, daqui a pouquinho a gente conclui essas análises, certo? Forte abraço para vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau.